Então, é um assunto aí polêmico, mas a gente tem que tocar nesse assunto, né? A gente também, tudo é informação, né? De como a gente consegue resolver essas situações. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Calcodontologia, a odontologia na real. Eu sempre gosto aqui, de cada episódio do nosso podcast, salientar que nós temos um compromisso aqui com a verdade, com a realidade. Nós vamos abordar assuntos da odontologia sempre baseado em ciência e evidência científica no que realmente a odontologia pode oferecer com a tecnologia disponível hoje. Beleza? E hoje o nosso assunto vai ser um pouco polêmico, não é? A gente tem visto muitas pessoas que estão cuidando da beleza do corpo. A beleza hoje está aí como um ícone no mundo todo, né? As pessoas estão investindo em cirurgias plásticas no corpo e agora mais recentemente está sendo dado muito ênfase, as pessoas estão trabalhando muito na face, né? Através de técnicas de harmonização facial, corrigindo o processo normal do envelhecimento. Então, todo mundo quer ser mais jovem ou se manter mais jovem. E o sorriso, ele é importante no contexto da face. Então, quando a pessoa sorri ou fala, se comunica com as outras pessoas, é claro que os dentes bem alinhados, os dentes bonitos, com uma coloração legal, traduzem também saúde, bem-estar e o relacionamento interpessoal fica ainda melhor. Então, o que está acontecendo? Lá na clínica e várias clínicas no Brasil, a procura pelas conhecidas lentes de contato dental ou facetas de porcelana aumentou muito, não é? As pessoas que querem se sentir mais belas estão cuidando da face, notam que o efeito do sorriso nesse contexto é fundamental e estão procurando então esse tratamento que inclusive nós falamos no episódio número 5 do nosso podcast. Tem lá, vocês poderiam visitar esse podcast lá e conhecer o que é e como se faz as famosas facetas e lentes de contato dental. Mas hoje aqui nós vamos abordar um assunto um pouco polêmico, não é? Porque a gente tem visto também comentários de pessoas que realizaram esses tratamentos e ficaram insatisfeitas, às vezes com um sorriso artificial, ou às vezes até adquiriram um problema que elas não tinham, não é? Isso é muito frustrante, porque quando uma pessoa procura um tratamento para ficar mais bela, mais bonita, a expectativa é muito alta. E esses tratamentos com lentes e facetas de porcelana são tratamentos com custos altos. Então, quando ao final desse tratamento a pessoa não recebe o que desejou, ou o que desejava, e talvez até passe a ter problemas de saúde bucal que ela não tinha, isso é muito frustrante. E aí nós vamos mostrar aqui algumas desses problemas que podem acontecer e como a gente soluciona esses problemas através da técnica de retratamento com as facetas de porcelana. Vamos mostrar aqui, para ilustrar, alguns casos, né? Por exemplo, que está sendo muito comum, né? As pessoas realizarem essas facetas. E essas lentes, essas facetas, elas têm que ter uma intimidade extremamente mínima com os tecidos bucais, que é dente e gengiva. E às vezes o volume e a adaptação, o encaixe perfeito junto à estrutura dental não fica bom. Inclusive nessa imagem a gente consegue ver uma sonda, que é um instrumentozinho que a gente utiliza
para analisar a adaptação das restaurações, ela entra entre a faceta daqui, ela entra entre a faceta e a gengiva. Se isso nós chamamos de uma desadaptação. Se esse instrumento está penetrando ali naquela interface, imagine as bactérias que ficam acumuladas ali. Na próxima imagem, a gente visualiza o que é uma adaptação correta. Percebam que essa integração da porcelana com as estruturas dentais, ela é muito delicada. E isso, então, não promove a formação de bactérias e, futuramente, a inflamação da gengiva. Então, isso que eu digo que é muito importante. E a técnica, o profissional, o conhecimento do profissional, os materiais empregados, os laboratórios que os profissionais utilizam para realizar essas lentes, todos têm que estar muito integrados e serem extremamente minuciosos na confecção desses trabalhos. Vamos ver mais um caso para ilustrar. A pessoa recebeu aí um tratamento de facetas de porcelana. Mas vocês notam que essas facetas de porcelana, elas estão muito brancas, elas estão muito opacas, desde lá da região da gengiva até a ponta do dente, ela é uma cor só, é monocromática. Eu tenho recebido queixas de pacientes que falam assim, olha, eu vim aqui para fazer as facetas de porcelana, mas eu vi um caso de uma amiga ou de um amigo que ficou parecendo aqueles dentes assim, de dentadura, artificiais. Por quê? Porque, por exemplo, como um caso como esse, a pessoa recebe um trabalho monocromático, onde dentes extremamente quadrados, um pouco agressivos, e isso dá impressão artificial, não dá impressão natural, né? Porque o que nós podemos dizer que é o belo, né? O belo, a estética, é aquilo que se harmoniza e não se torna extremamente visível, não chama tanta atenção. Tem alguns artistas e jogadores de futebol, enfim, personalidades conhecidas aí, públicas, que acabaram virando motivo até de chacota, né? Com um sorriso, dentes extremamente grandes, muito brancos e que não tem nada a ver com a incorporação da face. Esse caso, por exemplo, foi feito um retratamento e nesse retratamento foi dado mais delicadeza, percebem? Mais uma texturização mais delicada, com um pouco mais de policromatismo, ou seja, onde a lente ela se comporta igual ao dente natural. Próximo ali da raiz, ela puxa uma tonalidade um pouco diferente, no terço médio vai clareando e na incisal, que é a ponta do dente, tem essa característica de naturalidade. Então, é muito importante a gente se atentar para esses detalhes. Vejam, um caso que realmente foi muito intenso, nos chocou lá na clínica. Essa paciente realizou aí essas facetas de porcelana nos 6 dentes da frente e veio com uma queixa muito severa de inflamação gengival. Vejam que, ao fazer o exame clínico, essa minha sonda, né, que a gente pesquisa ali, aonde está a adaptação perfeita no dente, ela subiu lá na gengiva, lá em cima. Eu falei, nossa, mas o que está acontecendo aqui? E, analisando, então, a sequência aí, podemos perceber, aí foram solicitados alguns exames de radiografia, e o que acontece? Vocês mesmos conseguem perceber ali, a faceta ela vem e, de repente, ela não está encaixada no dente. É como se ela estivesse muito além de onde ela deveria estar. Ela está lesionando todo o tecido gengival e, inclusive, o tecido ósseo.
Nessa outra imagem, dá para ver perfeitamente, é como se ela estivesse passando do dente. Então, imagine o que isso causou de problema para essa pessoa. Ela teve que ser submetida a uma cirurgia gengival de correção. Essas facetas tiveram que ser, obviamente, removidas e refeitas, e teve a necessidade de se esperar um período para que haja a recomposição da estrutura óssea e gengival dessa paciente, para que depois, então, ela já tivesse restabelecido, através desse novo trabalho aí, a saúde gengival. Então, vejam bem, a pessoa procurou um tratamento para um objetivo estético e ganhou um problema sério gengival, periodontal, ósseo. Isso, então, é o que nós chamamos de uma grande frustração. E quando nós precisamos refazer um tratamento, o profissional que recebe aquele paciente, imagina, frustrado, ele já super desconfiado da técnica, já teve um gasto grande e vai ter um gasto maior ainda para se refazer, porque se refazer um tratamento é muito mais complexo do que fazer. Quando você vai refazer, tudo isso está à tona, né? O paciente, o profissional não pode errar mais, não pode errar de novo, né? O paciente não suportaria isso. Já teve uma frustração muito severa. Então, quando a gente recebe lá um paciente para retratamento, nós sabemos da nossa responsabilidade em relação a essa pessoa, né? Que veio procurar, eu quero definitivamente estar feliz com o resultado, né? Então, imagine como isso aumenta a nossa responsabilidade em relação ao paciente. Agora, o que a gente temos hoje em dia? Uma técnica que a gente consegue com muita previsibilidade. A gente consegue entregar antes do final do tratamento, através de técnicas de umas resinas especiais e mockups, né, um resultado prévio, onde a pessoa, ao final, não se surpreende, ela já vai saber, através desse protocolo, como que vai ficar o final desse tratamento. Por exemplo, eu tenho um caso que eu queria mostrar para vocês aqui agora. Vejam como está bonito esse sorriso, né? Já era um caso de um paciente nosso que havia realizado as facetas de porcelana ali nos dentes anteriores, e estava muito bonito, um caso que já estava lá há quase 10 anos, e essa pessoa resolveu que queriam dentes extremamente brancos, não é? E foi procurar um profissional e que prometeu, então, esse tipo de tratamento, mas olha aí o que ela recebeu, né? Umas facetas de porcelana com aquele aspecto que nós acabamos de falar aqui, um aspecto opaco, um aspecto artificial, e pior ainda, né? Com uma inflamação que não cedia. Quando recebemos esse paciente de volta, ele falou: olha, eu estou com um problema, eu refiz essas facetas em um outro profissional, e eu agora tenho sempre a minha gengiva sangrando, tenho mau hálito, e realmente isso é frustrante, né? É frustrante a gente chegar para o paciente e falar: olha, você vai ter que tirar todo esse trabalho e vamos ter que começar do zero e refazer, tá? Agora, essa é a notícia que eu digo frustrante, mas a notícia boa é que a gente consegue retratar. Volto a insistir, né? A responsabilidade em se retratar é enorme, mas como que se retrata? Quais são os passos de um retratamento? Bom, primeira coisa é a gente evidenciar o problema. Então, a gente, através das queixas do paciente, através de exames radiográficos, nós detectamos onde é que está o erro e o que nós precisamos corrigir. E esses erros podem ser diversos. Às vezes, os erros podem ser
do tamanho do dente, da largura, da adaptação, como nós acabamos de mostrar. Às vezes a pessoa ficou frustrada com a cor, né? Não era a cor que ela queria. Então, às vezes é a distribuição no arco, né? Aquele formato muito artificial, de dentes enormes, quadrados, que dá aquela impressão assim de uma dentadura, uma coisa artificial. Vários são as situações onde pode levar muitas vezes a insatisfação do resultado final. Então, por onde iniciamos um retratamento? O retratamento inicia principalmente pela queixa principal. Olha, o que está te frustrando, né? E nós temos que remover aquele trabalho que foi executado. E muitas vezes, quando esse trabalho que foi executado, ele é colado ao dente, né? Ele é aderido ao dente. E é difícil de você remover. Então, a remoção tem que ser muito cuidadosa. A gente tem os processos convencionais, que através de uso das broquinhas mesmo, das fresinhas, a gente vai desgastando aquela porcelana, com muito cuidado, para que a gente não cause nenhum dano ao dente que está ali aderido àquela cerâmica. Isso é um tratamento delicado, demorado, que deve ser feito assim com técnicas adequadas, para que você não lesione mais o que já foi lesionado. E hoje em dia também, nós estamos utilizando muito o laser, né, para se remover essas facetas, que facilita demais a remoção. Nós temos aí um videozinho, esse videozinho está um pouco acelerado, mas é apenas para ilustrar, né, é uma técnica moderna agora, que a gente utiliza um laser e ele vai, ele solta a faceta com muito mais facilidade. Para nós, profissionais, remover essas facetas de porcelana é muito trabalhoso e de altíssima responsabilidade. Então, a partir da remoção dessas facetas antigas, então, a gente reinicia um processo de um novo design do sorriso, né? Uma nova remodelação do formato dos dentes, através de técnicas de enceramento que é executado em um laboratório ou, às vezes, digitalmente. Também falamos aí no episódio passado sobre odontologia digital. Se tiver curiosidade, vai lá e dá uma pesquisada lá sobre, na Scalco Odontologia Podcast, sobre odontologia digital. E a gente pode, então, redefinir esse design das novas facetas através de um enceramento, que é uma técnica muito, vamos dizer assim, artística, onde o protético lá no laboratório ele vai encerando e remodelando o formato que nós passamos para ele, que seria de gosto do paciente, ou isso pode ser feito digitalmente em computador. Aí o paciente vai receber este provisório, que nós chamamos de mockup, né, onde o novo design, o novo projeto vai ser mostrado para ele, né, para ele poder ficar ali uns dias com aquelas provisórios, com aquelas facetas provisórias e falar, puxa, é isso que eu quero. Não é? Nesse período também se estabelece aí a cor ideal que a pessoa deseja, não é? Para então orientar ao laboratório a confecção final das novas facetas de porcelana. Então, depois desse processo, desse protocolo ser concluído, a gente recimenta, né? A gente cola novamente o novo projeto, as novas facetas de porcelana, e esse é um momento importante, porque é o momento onde a gente devolve a satisfação que essa pessoa procurou lá no início, quando tinha um sonho, né, de um sorriso perfeito, bonito, harmonioso, e após passar por esse período de frustração, de decepção, essa pessoa recebe então um novo trabalho dentro dos princípios que ela gostaria, que ela sonhava, que ela idealizou, né? Então, pessoal, quando ao início aqui desse podcast,
eu falei, é um assunto polêmico? Sim, porque o nosso compromisso aqui, não é? No nosso podcast, na Scalco Odontologia, eu já falei, é com a realidade, é com a verdade. Então nós temos que mostrar aquilo que dá certo e o que não dá certo. E quando não dá certo, tem jeito de ser corrigido. Por isso que a gente, lá na nossa clínica, temos assim um cuidado extremamente grande quando alguém nos procura para um tratamento, seja de reabilitação oral, seja estético. Nós temos o compromisso de não errar, né? Porque a gente sabe que o erro nesses tratamentos custa muito financeiramente, custa muito psicologicamente, custa muito emocionalmente. Então, a nossa responsabilidade em executar um tratamento destes é enorme. Tá bom? Pessoal, vão mandando aí as suas dúvidas, perguntas, que a gente tem o maior prazer em responder para vocês. E hoje o nosso assunto aqui foi como retratar casos de insucesso em facetas e lentes de porcelana. Beleza? Voltamos aí com mais podcasts com assuntos interessantes para vocês. Obrigado aí, até a próxima.